E vamos abrir essa primeira parte dessa semana tentando conversar sobre algumas coisas que são importantes para a vida da gente no que diz respeito à visão. O meu papel é introduzir, é preparar o caminho para os outros que vão vir durante essa semana. Na programação que você recebeu aí na folha, depois você pode ver em casa com calma, para a gente não ficar com a mente muito dividida aqui dentro. Mas você vai perceber que nós começamos hoje. Amanhã, algumas pessoas estavam perguntando: só pode vir para o culto quem está fazendo parte? Não é? Quem está fazendo parte pode vir, mas amanhã é culto, então qualquer pessoa pode vir para a igreja amanhã. Não tem como a gente fechar as portas num dia de culto e proibir que o povo entre na igreja, não tem como, não é? Então amanhã a gente vai continuar falando sobre os mesmos temas, mas é aberto para todas as pessoas. Quinta-feira, como é que vai ser a nossa quinta? Quinta-feira, assim que vocês chegarem, nós vamos ter mais um tempo de louvor, 2 músicas, 3 músicas no máximo. Sempre vai ser assim, para a gente não começar direto. A gente sempre vai começar adorando ao Senhor com 2 músicas ou 3 músicas. E aí na quinta-feira quem abre pregando é o pastor Fábio, certo? Ele chega pela manhã e aí quinta noite ele abre pregando. Então ele vai ministrar durante 50 minutos, o primeiro momento na quinta-feira, certo? 40, 50 minutos. E aí os temas estão aí, espalhados dentro dessa programação. Posto esse tempo, nós vamos ter uma pausa depois dessa palavra dele, de 5 minutos, 10 minutos. E na quinta-feira nós vamos dividir. Não gosto muito dessa expressão, mas não está vindo outra na mente, eu vou usar ela. Nós vamos dividir os grupos, certo? E aí um grupo em específico, que é o pessoal do louvor. E aí infelizmente, estava pensando hoje, a nossa igreja não tem estrutura. Quando a gente diz que não tem, é porque não tem. As salas são pequenas, certo? E aí nós vamos abrir 20 vagas, somente 20, para o pessoal do louvor, dessa área de música. E eles vão ter um tempo com o pastor Fábio, certo? Se não me engano, o tema que ele vai tratar é a música e a igreja. E esse grupo de 20 irmãos que vão se inscrever, a gente vai abrir um tempo de inscrição para o pessoal do louvor que gosta. Tem pessoas que vêm de outras igrejas. Tem um pessoal de Mossoró que se inscreveu, que são músicos e vão estar aqui. Mas vai ser que nem aquela época que Xuxa jogava as cartinhas para cima para pegar uma. Pronto, quem pegar, pegou. Mas só eu sou dessa época aqui, né? Só eu sou dessa época, mas faz parte, né? Então são 20 vagas, porque as salas são pequenas, não é? E aí não tem como colocar 50 pessoas dentro de uma sala e ficar quente, ficar desconfortável, certo? Todo o restante do pessoal vai ficar aqui. E aí o Dr. Vogel, ele vai trabalhar sobre o tema instabilidade emocional. Então quem ficar aqui vai ficar com ele. Todas as palestras serão gravadas. A gente vai deixar elas gravadas e vamos entregá-las a vocês depois. Quem participou vai ter acesso, vai receber. Se quiser escutar de novo, ver de novo, enfim, vai ficar disponível para vocês, certo? Então na quinta-feira vai ser dessa forma. Nós vamos abrir com o pastor Fábio, depois se divide esse grupo, segue com o pastor Fábio Pozan e o restante fica aqui. Tem gente que está numa dúvida miserável. Tem gente do louvor que quer ficar aqui. Pastor, eu tenho que ouvir esse negócio de estabilidade emocional. Eu acho que eu não estou bem da cabeça. Nem eu, então eu vou ficar aqui mesmo. Vai ficar todo mundo aqui e deixa lá no louvor quem quiser ir, né? Mas é isso. Na sexta-feira vai ser o nosso encerramento. Então sexta-feira nós vamos fazer um lindo culto. O pastor Fábio prega de novo, encerrando essa semana, certo? Antes de lermos o texto de hoje, da gente conversar um pouco sobre a palavra, pensar sobre visão, estabelecer uma visão. A gente conversou um pouco sobre isso ontem, numa reunião que fizemos aqui na igreja, com um grupo de pessoas. E esse ponto ele foi abordado.
foi tratado e algumas pessoas na hora falaram algumas coisas, e falaram coisas que são importantes, coisas que são relevantes inclusive. Mas tratar sobre visão é acreditar em um destino que Deus aponta para a vida de uma pessoa. Eu gosto de pensar dessa forma. Deus sempre dá uma visão, e Deus sempre escolhe pessoas em cada estação para que essa visão seja desenvolvida. Às vezes, talvez pode chegar ao coração de vocês: qual é a visão da igreja? O que Deus ele tem como visão para a igreja do Nazareno? A igreja do Nazareno no mundo, ela tem uma visão. E aí os seminaristas, ou quem já leu o manual da igreja, que é super acessível, provavelmente já deve ter visto a visão da igreja do Nazareno no mundo. A visão da igreja do Nazareno no mundo é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Essa é a visão da igreja no mundo. Aonde existe a igreja do Nazareno, a visão é essa. Mas nós cremos que Deus, Ele também nos dá uma visão para cada região local. Não tem como a igreja do Nazareno de Açu ser igual à igreja do Nazareno de São Paulo, ser igual à igreja do Nazareno do Rio de Janeiro, ser igual à igreja do Nazareno no Rio Grande do Sul. Não tem como. Por quê? Porque são culturas diferentes, são formatos diferentes de igrejas. E é por isso que em cada lugar Deus ele despeja e confia uma visão. No ano passado a gente estava em Recife, numa conferência na Igreja do Amor, e eu participei de um momento lá com pastores para tratar só sobre culto. Só sobre culto. A temática era essa: culto. Como proporcionar um culto, se eu não me engano, ou era intencional ou era perfeito. Pensar no culto. E aí eles falaram muito sobre isso. Olha, cuidado, porque tem pastores que perderam a visão e tratam o culto como qualquer coisa. Não, vamos aqui, a gente já sabe que são 3 músicas, 4 músicas, a gente já sabe que tem uma pregação, então não precisa organizar nada, deixa que o negócio é tocado. E eles montaram toda uma estrutura para falar só sobre esse tema. E lá na igreja deles, do Amor, assim como também várias igrejas, a nossa não faz com frequência, a gente faz isso muito pouco, mas eles têm um momento de comunhão no culto. Todo domingo tem um momento de comunhão. Então tem um momento do culto que eles tocam uma música e todo mundo sai se abraçando. É cultura deles. Todo culto tem, todo culto. Não é um culto só não, é todo culto. E eles falaram por que isso acontece. E eles falaram: olha, isso foi uma visão que Deus deu ao nosso pastor. E é por isso que a gente faz isso dessa forma, a gente celebra muito, e não sei o que e tal, e explicou tudo. E aí teve, no final da palestra, uma pastora de Criciúma, que ela levantou a mão e fez uma pergunta. E ela disse: como é que eu poderia fazer isso lá na minha igreja, em Criciúma? Qual é a estratégia que vocês usam aqui? E aí o pastor que estava trazendo a exposição, ele tentou explicar para ela como é que se fazia. Disse: olha, a gente faz isso, a gente escolhe uma música, nós desafiamos os membros da igreja, porque visitante geralmente não vai sair do lugar, então são os membros que saem arrastando todo mundo e abraçando todo mundo e não sei o que e tal. E ela falou uma coisa interessante. Ela disse: para nós é muito difícil, porque nós temos uma cultura de não nos abraçarmos. Na nossa igreja nós só estendemos a mão e pronto. Então se fizermos isso num culto, cantar uma música e dizer: ó, sai do seu lugar e abrace outra pessoa, ninguém vai fazer. Nós precisamos desenvolver essa ferramenta de uma outra forma. E eu gostei muito da resposta que o pastor deu. Ele disse: olha, não copie o que estamos fazendo aqui. Peça a Deus qual é a visão que eles têm para vocês, e vivam debaixo dessa
visão. Como igreja eu carrego uma coisa ao longo desses 4 anos, e disso eu não abro mão. Talvez muita gente, vocês escutam muita coisa, mas a gente sempre para ainda para perguntar algumas coisas e para pensar sobre algumas coisas. Mas por que a igreja caminha dessa forma? Qual é a necessidade de pintar uma igreja de uma cor diferente? Qual é a necessidade de se ter uma luz? Qual é a necessidade de ter um louvor assim, assado, isso, aquilo, outro, certo? Eu tenho respondido a outros pastores, porque graças a Deus, com toda a limitação que a gente tem, Dona Esther e Normando, com toda a simplicidade, como eu escutei de um pastor, os meninos escutaram lá no retiro, né? Rapaz, ele usou essa expressão: vocês de Açu estão causando feridas em outros lugares, em outras igrejas, em outros pastores. Porque a gente estava lá em Recife conversando com um grupo de pastores, e um deles falou: rapaz, já faz 5 anos que eu tento trazer Gabriel Guedes aqui para Recife, e esses caras lá no fim do mundo levaram, chamaram a gente de fim do mundo, olha só. Eu disse: tá certo, é a igreja do fim do mundo mesmo que está fazendo as coisas, pronto. E eu gostei muito quando ele falou isso. Mas eu costumo dizer a pessoas com qual eu converso, que a principal visão que Deus nos deu não é sobre a cor da igreja, não é sobre a luz da igreja. Queridos, prestem muito bem atenção, porque vocês vão precisar carregar isso com vocês. A principal visão que Deus nos deu é de não perdermos a forma de nos comunicarmos com essa geração. Para mim isso é o mais importante. Nós não podemos perder a forma de comunicação com a geração atual. Não podemos. E aí você não pode olhar para você e dizer assim: não, a geração atual é quem? A geração atual é Pedro Igor e Maria Eduarda? A geração atual é você também, porque você está vivo, você está dentro dela. Você ainda está escrevendo toda uma história dentro dessa geração. Nós vamos deixar alguma coisa para essa geração. É por isso que eu carrego isso comigo. A principal visão que eu tenho de ministério e de igreja é não perder jamais a comunicação com as pessoas dessa geração. Então todas as pessoas que entram por aquela porta num domingo, eu vou usar o domingo porque o domingo é o nosso principal culto. Todas as pessoas que entrarem por aquela porta num domingo, elas precisam entrar na igreja e elas precisam entender o nosso culto. Isso é visão. Eu não posso fazer um culto para comunicar o culto a 5 pessoas. Vou fazer um culto, ou produzir um culto, escrever o roteiro de um culto para comunicar com Vilma, para comunicar com Andréa, para comunicar com Dona Esther. E o restante? Nós temos como visão essa primícia: não perder jamais a sensibilidade de nos comunicarmos com essa geração. E aí quando você vai estudar essa geração, aí você vai precisar entender o que é que essa geração precisa. Quais são as demandas que essa geração tem? Quais são os anseios que essa geração possui? E a partir de então, aí você vai pensando de que maneira você vai alcançar essa geração. Comunicação, evangelismo, da mesma forma, grupos, a mesma forma, louvor, a mesma forma. Os meninos do louvor sabem, a gente tem preferência por música aqui no louvor, vocês acham que a gente tem? Todo domingo vocês estão aqui escutando 5 músicas, 6 músicas. A gente tem preferência por algum músico, algum cantor? É nítido que a gente não tem preferência por ninguém. Porque tem culto que a gente canta Cassiano, e tem culto que a gente canta a música do Central 3. Olha o mundo de diferença. Tem cultos que a gente canta música de Chaga Sobrinho, a gente já cantou aqui. E a gente canta música do Thales Roberto, olha o mundo. Aí a gente entra, canta uma música de Gabriela Rocha, e depois a gente canta Rio Azul. Olha o mundo de diferença.
Nós não temos preferência, estilo de música. Agora, por visão, aí nós temos. O nosso louvor precisa ser intenso e intencional. É por isso que instrumentos como, por exemplo, a guitarra não pode faltar no nosso culto, porque ela entrega muita coisa no culto, no nosso culto. Ela entrega muito. O teclado é muito importante no nosso culto, porque entrega muito, porque gera todo um ambiente para que essa visão ela seja executada. As músicas precisam ser entregues. No dia que eles cantarem uma música e vocês não cantarem, essa música é retirada do repertório. Por quê? Porque nós precisamos nos comunicar com a igreja. Se a igreja não está entendendo a música que estamos cantando, não vale a pena cantar. Não vale. Nós não podemos perder a capacidade de comunicação. Comunicação é algo tão importante. Um exemplo recente, e aí eu leio o texto para que a gente possa caminhar dentro dele. Domingo, quem tem filho e trouxe o filho para a igreja, domingo, num dos cultos, né? Se você conversou com seu filho, provavelmente, ou sua filha, você sabe o que foi que ele estudou na salinha. E graças a Deus que Deus tem derramado uma graça muito grande sobre as irmãs e irmãos também. Domingo foi tratado, eu não sei se foi em todas as salinhas, né? Mas pelo menos na salinha de Maria já é velha, né? Na salinha de Juju foi tratado o tema domínio próprio. Esse foi o tema. E aí quando terminou o culto da tarde, ela queria sair com as meninas, aí Luciana não deixou, ela veio aqui chateada que só, conversou comigo, entregou a lição e não sei o que e tudo mais. E aí já foi me ameaçando, ela disse, pois também eu não vou ficar na mesma salinha no outro culto não, porque é a mesma pregação. Aí eu disse, tenha calma, né? Você está falando aqui de domínio próprio, já está desse jeito, né? Não vou ficar não, porque é a mesma pregação, eu vou assistir a aula em outra sala. Olha. E eu disse, você que manda? Você chega em outra sala, o professor está sempre para fora. Aí ela ficou por ali e depois saiu, né? E aí quando a gente chegou em casa, já para tomar banho, para dormir, aquele negócio todo, e eu não sei o que foi que Luciana fez. E ela olhou para a mãe e disse, a senhora não tem domínio próprio. A senhora não tem domínio próprio. Aí Luciana disse, e você tem? E ela disse, eu não tinha, mas agora eu tenho. Aí pronto. Aí Luciana disse, pois vamos esperar até quando esse domínio próprio o senhor vai prosseguir. Mas gente, ela conseguiu entender, uma criança de 6 anos, né? Louvado seja Deus pela pessoa que estava na salinha dela, que eu não lembro quem era, né? Mas assim, louvado seja Deus pela vida dessa irmã que estava lá, porque essa irmã conseguiu fazer com que uma menina de 6 anos entendesse o que era domínio próprio. Ela entendeu o que era. Isso se chama comunicação, que está ligada à nossa visão de igreja. Nós não podemos jamais perder essa comunicação com essa geração. Eu amo demais, de verdade mesmo. Isso alegra o meu coração, não para engrandecimento ou soberba, mas quando a gente recebe pessoas na igreja, né? Domingo, as irmãs me apresentaram um monte de gente, né? E teve uma mãe e uma filha, que eu acho que foi Dona Esté que me apresentou aqui no canto, e ela falando que tinha gostado muito. Mas uma coisa que quase todos falam é, eu consegui entender. Eu gostei porque eu consegui entender o que foi dito. É muito gostoso você ouvir isso de um visitante que veio pela primeira vez. Eu vou voltar porque eu consegui entender o que foi dito. Eu gostei. Eu consegui compreender o que você falou. Isso é gratificante demais. É por isso que eu não abro mão dessa visão. Agora, para de fato lermos o texto da gente, quando Deus nos dá uma visão, você é responsável por ela. A responsabilidade é sua, de conduzi-la ou não, de prosseguir com ela ou não. E aí você vai ler comigo um texto, só para mexer com o coração da gente, o quanto é importante o que vamos viver essa semana.
Nós vamos ler um texto de duas pessoas que tiveram a mesma visão. Uma delas foi fiel à visão até o fim da sua vida, e a outra, pouco tempo depois, conseguiu descartar a visão de Deus para a sua vida e terminou a sua história, a sua vida como um leproso. Então é muito sério quando falamos sobre visão, é muito sério. Não é algo que é simples ou apenas motivacional. O texto que vamos ler é 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. É um texto que, de certa forma, ele é conhecido, mas eu quero extrair com você só essas duas verdades. Olhar para a vida do profeta Eliseu e olhar para a vida do seu servo, que estava com ele. E aí vocês vão conseguir entender o que é uma visão de Deus para a vida de uma pessoa, e ao mesmo tempo você negligenciar essa visão e terminar a vida como um leproso, como alguém que perdeu o sentido de tudo. O texto diz assim, de 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que eu tinha avisado, e assim se salvou do que mais de 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse ao Senhor: peço que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Siga-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Esse é o texto que nós abrimos a nossa primeira sessão. Então vejam só, falar sobre visão e falar sobre a experiência desses dois homens é algo muito interessante, porque quando pensamos em visão, nós pensamos que uma visão ela pode trazer algumas coisas sobre a nossa vida, além de sentido, experiência de vida. Imagine um cenário como esse, onde dois homens estão cercados por todo um exército. Simplesmente por quê? Porque Deus estava revelando ao coração do profeta aquilo que os sírios estavam projetando contra Israel. Se descobre onde o profeta Eliseu está, é formado um cerco. Cercaram, não tinha para onde sair. Os dois iam ser mortos, isso é fato. O moço, que todo mundo que lê a Bíblia vai concordar que se chama Geazi, o nome dele. E esse rapaz chamado Geazi, provavelmente era o rapaz que estava sendo inclusive
treinado e capacitado para assumir o lugar de Eliseu no futuro, assim como Eliseu assumiu o de Elias. Ele acorda e quando ele lava o rosto e abre os olhos, o que é que ele consegue ver? Só tropa, meu irmão, só exército. E a visão que ele tem é essa. Ele acorda Eliseu desesperado, angustiado. E a resposta do profeta Eliseu, ela é tão tranquila. Por quê? Porque ele sabia que possuía uma visão. Ele não se desesperou. A única resposta que ele disse foi: não tenha medo, mais são o que estão conosco do que estão contra nós. Essa foi a resposta. E em seguida ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. E aquele rapaz abriu os olhos. Os olhos naturais, obviamente que não. Os olhos espirituais do negócio. E quando ele abriu os olhos espirituais, ele conseguiu contemplar o exército celestial que estava em cima da montanha, pronto, meu amigo, para proteger quem? Eliseu. Mas é interessante que mesmo depois dessa experiência, um fato trágico acontece. E aí onde mora, talvez, o segredo ou a desgraça da vida de muita gente. Deus nos confia a palavra, Deus nos confia a visão, a todos nós. Em dadas as proporções, Deus confia a sua visão. A visão que Deus me deu, o chamado que Deus me deu, um dia eu vou devolvê-lo e eu vou prestar conta dele. Mas irmãos, como igreja, a gente não pode se escorar no chamado e na visão dos outros, não. Deus tem também um plano e um propósito para a sua vida. Você não vai poder prestar contas ao Senhor de algo que você não fez, só para ser cobrado, se for. Você não vai poder prestar contas daquilo que outra pessoa fez. Não, mas eu escutei alguém pregar, mas eu escutei alguém cantar, mas eu escutei alguém evangelizar. A questão não é essa, a questão é a visão que Deus lhe confiou e que Deus lhe deu. Porque é essa visão que nos motiva a prosseguir. O profeta Eliseu ficou tranquilo em todo o tempo. Por quê? Porque ele sabia. Ele sabia do propósito. Ele sabia onde queria chegar. Como igreja, onde queremos chegar? Você já parou para pensar nisso? Como líder de ministério, onde você quer chegar? Como participante do louvor, onde queremos chegar? Como líder de um grupo pequeno, onde você quer que o seu grupo chegue? Tudo isso precisa fazer parte da nossa vida. Se eu estou num seminário, estudando lá, teologia, aonde é que eu quero chegar? Em lugar nenhum. Não tem visão nenhuma. Deus não se revelou em nenhum momento. Deus não falou nada. Às vezes a gente entra em crise, porque tem gente na igreja que escuta Deus falar demais. Em compensação, tem gente que não escuta nunca. Às vezes eu fico doido. Tem menina que chega toda semana dizendo que Deus mandou ela namorar com um homem diferente. É incrível, pense num negócio, sabe? É uma coisa assim impressionante. Impressionante. Pastor, agora Deus disse que é ele. Aí eu disse: você tem certeza? É, pastor, aí não dá certo. Aí na semana seguinte, ela já chega dizendo que Deus revelou outro. Aí Deus revelou outro, Deus revelou outro. E essas revelações, vai fazer com que? Com que ela se desgrace. Porque é uma facilidade demais para ver a visão de Deus. Já outros não conseguem escutar nunca o que Deus tem para ele. Não conseguem perceber nunca a visão que Deus tem. É por isso que vivem angustiados. Se eu vou começar um grupo pequeno, eu preciso saber onde é que eu quero chegar, o que eu quero fazer dele. Se eu faço parte de um ministério de louvor, eu preciso saber onde é que eu quero chegar, qual é a visão que temos, sabe? Tirar do papel: ah, mas nosso sonho era de que na hora de um ensaio o Espírito Santo descesse sobre nós e todo mundo fosse cheio. Tudo bem, essa é a visão. O que é que tem sido feito para que isso acontecesse? Nada. Se não fez nada, você está negligenciando uma visão que Deus lhe deu. Se um dia, pensa aqui comigo, um dia só, Érico teve um sonho assim, de estar no ensaio aqui, todo mundo brincando, e de repente alguém pega um violão, começa a tocar, o Espírito Santo desce, e todos que estão aqui ensaiando são cheios. Deus deu uma visão a ele.
Agora, o que ele vai fazer para que essa visão aconteça, aí, irmão, já é com ele. Se ele negligenciar a visão, também a responsabilidade é dele. O papel dele é fazer com que essa visão que Deus o deu aconteça. Deus me deu uma visão de quê? De evangelizar numa praça, porque Ele me falou que pessoas vão se converter ali. Amém. O que é que você vai fazer? Pastor, eu chamei fulano para ir comigo, eles não foram, eu também não fui. Errado, vá só. Seja a voz que vai clamar no deserto lá, vá só. Você não tem uma visão? Seja fiel à visão que Deus lhe deu. Eliseu foi fiel à visão, Elias foi fiel à visão. Agora, quando pensamos no sucessor de Eliseu, a gente vai perceber que era um moço que parece que não tinha tanta convicção, certeza de visão de Deus para a sua vida. E é aí, gente, onde mora o perigo do negócio, porque visão Deus dá. A preocupação que a gente tem é quando se perde a visão, uma visão que Deus deu e que pessoas jogam fora, porque muitas igrejas elas estão sofrendo. Eu não creio, gente, de sinceridade mesmo, de coração, eu acho que deve ser muito frustrante, muito. Você pastoreia uma igreja durante 10 anos, e durante 10 anos você viver com 20 pessoas dentro. Acho que deve ser muito desmotivador. Pastor, mas são 20 pessoas, são 20 almas que tem muito valor para Deus. Concordo. Se fosse só uma, resolveria também a conta, eu concordo. Mas tudo que é saudável cresce, se desenvolve. Tudo na vida, tudo que é saudável se desenvolve. E às vezes, o maior problema dessas igrejas são os líderes, a partir do próprio pastor e de quem está o cercando, que ou perdeu a visão ou está negligenciando a visão que Deus deu. Não importa o que pensem, queridos, se Deus lhe deu uma visão, você precisa ser fiel a ela. Ser fiel. Se vem crítica de lá para cá, seja fiel à visão. Sabe por quê? Porque a gente usa muito uma expressão no mundo de dizer mais ou menos assim, para justificar aquilo que estamos fazendo: contra fatos não há argumento. Na igreja a gente usa, sabe qual é a expressão? Contra frutos não há argumento. Não há. Pode falar o que quiser, meu amigo, tem fruto, pessoas estão se convertendo, gente está sendo salva, batizada, encerrou o assunto. Acabou. Morreu. Não importa se a luz é azul, vermelha, verde. O reino está avançando, crescendo. Contra frutos não se tem argumento. Agora, não tem fruto, aí a gente precisa parar e pensar e refletir. O meu grupo pequeno tem fruto, as pessoas estão se desenvolvendo, estão crescendo espiritualmente, os casais estão bem, os jovens estão avançando, chegaram na igreja, não fazia nada, só fazia raiva, agora estão servindo o Senhor. Amém, o meu grupo está tendo frutos. Agora, se é um grupo que se reúne para lamber ferido um do outro, aí, irmãozinho, não, viu? Não tem. De nada, absolutamente nada. É uma visão totalmente equivocada, de não é de crescer, é de manter. Sabe? Quando o povo se junta só para se manter, só para manter. Ninguém quer crescer, ninguém quer dar um passo para crescer, só quer manter. Só manter o que já se tem? Não, está errado. Precisa existir frutos. Todo mundo quer ver frutos. Eu tenho certeza que o líder do louvor, ele quer ver frutos na vida de quem está aqui. Ele quer chegar um dia e de repente assistir o culto aí embaixo, sem estar tocando, e ser ministrado e dizer: poxa, está valendo a pena vim para ensaio, está valendo a pena projetar alguma coisa, está valendo a pena conversar com o pastor para trazer gente, para capacitar os meninos e tudo mais, está valendo a pena. Agora, já imaginou
se o cara se esforça, o cara vem, fala comigo e não sei o que e tudo mais, e ele não vê fruto nenhum, de compromisso de nada, não tem o porquê. Todos nós que temos uma visão dada por Deus, nós esperamos os frutos. É o que eu tenho conversado com alguns amigos, colegas mesmo, pastores. A pergunta é: tem fruto no que você está fazendo? Teve um que perguntou: qual é a visão da igreja? Como foi que foi feito? Eu disse: irmão, não tem. E não existe essa possibilidade de você dar um Ctrl+C em Açu e colar na sua cidade. Não existe isso. Você precisa pedir a Deus a visão dele para a sua cidade, para o seu povo, para o seu contexto. Não tem como fazer isso. De chegar, achar bonito tudo. Ai, eu vou pintar a parede de preto que a igreja vai crescer. Você pode pintar ela todinha, meu amigo. Se não tem visão, não anda, não cresce. A cor para mim é o menos importante. Hoje vocês estão saindo como igreja sabendo para mim o que é primordial numa visão. Para mim é a capacidade de comunicação. No dia que a gente perder, meu amigo, já era. Aí agora vocês vão entender: por que o pastor coloca uma esteira em cima do altar? Porque eu quero me comunicar com o povo. O povo precisa entender o que eu quero dizer. Alguma coisa tem que ficar na cabeça do povo, meu amigo. E a gente vai seguir o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, meu amigo. Tem hora que você tem que se fazer de doido para conquistar os doidos, tem que se fazer de tudo. Desde que o evangelho seja pregado, mas você tem que fazer alguma coisa. Então, se é para fazer isso, a gente faz. Se é para pegar uma rede de pesca, a gente pega. Se é para puxar um baralho do bolso, que nem eu puxei domingo, a gente puxa. Não tem problema nenhum. Desde que eu consiga me comunicar com as pessoas, que as pessoas entendam a mensagem do evangelho. Se vai ser um vídeo, se vai ser uma música antes ou depois, se vai ter uma peça de teatro, se alguém vai entrar aqui dançando, se vai acender um negócio, se vai cair uma coisa do alto do teto aqui na cabeça da gente, não interessa. O que interessa é que a visão precisa ser comunicada. Tem que ser comunicada, as pessoas precisam entender. O moço entendeu? Não. Existem pessoas que estão ao lado de vocês e não entendem. E elas não entendem porque os olhos estão fechados. É triste dizer isso, gente, mas é real. Às vezes são pessoas que têm um caminhão de anos de crente, mas a visão é fechada, é limitada, é travada. Eliseu chegou para o moço e disse: tenha calma, não tenha medo não. Tem mais gente conosco do que contra. Na cabeça daquele cara, só quem tinha ali, meu amigo, era Eliseu, não tinha mais ninguém não. Por quê? Porque os olhos do menino estavam fechados. Não eram os olhos naturais. É claro que os olhos naturais do menino não estavam abertos não, meu amigo, estavam arregalados. Com medo, meu amigo. Com medo da morte. A oração de Eliseu foi: Senhor meu Deus, abra os olhos desse menino para que ele possa ver. Queridos, às vezes, sabe, que Deus lhe deu ousadia para você fazer isso. É alguém que é seu amigo, alguém que senta perto de você, alguém que faz parte do mesmo grupo pequeno que você, aquele casal que lhe dá trabalho, que só molesta, aquele adolescente que lhe dá trabalho. Vai ter dia que você vai ter que chegar e orar com ele e dizer: Deus, abre os olhos desse miserável, para que ele possa ver, sabe? Tem tanta coisa boa acontecendo, Deus está fazendo tanta coisa linda, e ele perdendo tempo com isso, e ela perdendo tempo com isso. Senhor, abra os olhos. Está todo mundo caminhando numa direção e a pessoa travada, amarrada, e quando você vai entender, gente, é por besteira. Senhor, abra os olhos dessa pessoa, para que ela consiga ver o que o Senhor está fazendo. Deus abriu os olhos, o menino viu, se acalmou. E aí a palavra diz que a segunda oração foi para que Deus, ele ferisse aqueles homens de cegueira. Deus feriu, levou todo mundo para onde? Lá para dentro da cidade de Israel, Samaria. Chegou lá, abriu os olhos, estava todo mundo lá de frente para o exército de Israel, mas ninguém foi morto. Todo mundo foi poupado.
Aí o que me intriga numa história como essa, para a gente orar e colocar o nosso coração diante de Deus, é que, queridos, a falta de uma certeza de visão nos leva para um abismo. E abismo, o que existe dentro dele é escuridão. Quando a gente vai caminhando e passando algumas páginas da Bíblia, a gente chega um pouquinho mais adiante e a gente vai perceber um cenário ruim a respeito desse rapaz. Esse rapaz que é citado como moço, mas que em outras passagens da Bíblia é citado o seu nome. A palavra fala que ele e seu chefe, ou seu pastor Eliseu, recebem a visita de um homem doente. E aí vocês sabem quem é esse homem? Naamã. Um homem que era um comandante, poderoso, e não sei o que mais e tal. Um homem que já estava desenganado. E aí a palavra fala que esse homem é conduzido a procurar Eliseu. Ele vai até Eliseu. Quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu não atende ele, não recebe ele, só manda ele ir lá no rio, mergulhar 7 vezes, e ali ele ficaria purificado. Naamã fica chateado. Rapaz, na minha terra tem rio muito melhor do que esse. Eu não vim aqui perder tempo com isso não. Eu pensei que ele ia pelo menos orar por mim, e ele só me mandou fazer isso. A turma que veio com Naamã convenceu Naamã de mergulhar. Naamã mergulhou 7 vezes. A história diz que ele foi curado. Um cara leproso saiu da água com a pele de menino novo. Ele fica tão emocionado que ele vai na casa de Eliseu de novo, bate na porta, diz que foi curado, e a palavra fala que ele deseja abençoar a vida do profeta. Ele diz: Eliseu, eu tenho aqui alguns presentes. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho roupa de linho fino para lhe entregar de presente. A palavra fala que Eliseu olhou para ele e disse o quê? Eu não quero nada seu. Não precisa me dar nada, absolutamente nada. Pode ir para casa, você já está bem, vá na bênção. O mesmo rapaz que estava com os olhos fechados, que o seu pastor orou, Deus abriu os olhos, ele viu um exército de fogo, foi o mesmo que quando Naamã subiu no cavalo e andou um pouquinho, saiu correndo atrás para pedir dinheiro. Não, porque meu pastor se equivocou, ele está precisando disso, disso e daquilo outro. E aí Naamã o que fez? Então leve, está aqui, pode entregar a ele. A palavra fala que quando esse moço voltou com o dinheiro escondido, com as vestes de linho fino, tudo escondido, Eliseu olhou para ele e disse: o que? Onde é que você estava? Ele disse: não, eu estava só ali, dando uma volta. Não, você está mentindo. Deus me mostrou que você foi atrás dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. E se eu pudesse dizer a você hoje, eu só trocaria 2 ou 3 palavras da frase de Eliseu para esse moço, que viveu essa experiência tão incrível, de ver todo um exército ficar cego, de ver todo um exército celestial. Já imaginou se Deus mostra isso a você um dia? A gente só ora crendo, né? Deus, acampa os teus anjos ao redor da minha casa. Agora você já imaginou você orar um dia e dizer: Deus, eu gostaria de ver os seus anjos acampando na minha casa, e Deus lhe mostrar numa visão espiritual? Gente, isso é coisa de louco, meu irmão. Isso é fé. Se você tem um sonho, os bichão, ó, só cercando a sua casa, protegendo você e sua família, isso é maravilhoso demais. Esse cara, ele teve uma visão assim, meu amigo. Quando ele olhou, ele viu um exército. Já imaginou? De anjos, cavalos de fogo, meu amigo. Já imaginou isso? Aí é o cara que depois de ver uma visão dessa, vai mendigar, se humilhar. A palavra fala que Eliseu olhou para ele e disse: olha, só porque você fez isso, a lepra que estava em Naamã agora vai vir sobre você até o dia da sua morte.
E um homem que não conseguiu ser fiel à visão de Deus sobre a sua vida termina a sua história como um leproso. Quando Elias foi levado aos céus, que Elias faz parte dos poucos homens da Bíblia que não morreu, assim como Enoque também, que foi arrebatado. A palavra fala que quando Eliseu viu que Elias estava para partir, a única coisa que Eliseu pediu foi o que? Senhor, eu só quero que Deus me dê uma porção dobrada da sua visão. É isso que eu quero. O que eu quero é isso. Eu quero ser um líder relevante. Eu quero ser um cara que é usado por Deus. Eu quero alcançar uma multidão. Eu quero que a igreja seja uma igreja referência para a cidade. O que Eliseu disse foi: eu quero a porção dobrada. Deus deu. Se você for contar os milagres que Deus fez por meio da vida de Elias e os milagres que Deus fez a partir da vida de Eliseu, meu amigo, é muito mais. Muito mais. A palavra fala que Eliseu morto, enterrado, só a carcaça ali dentro, meu amigo, debaixo da terra. Um homem morreu, e aí sem querer jogaram o cadáver do homem na cova de Eliseu. Quando o corpo do homem bateu nos ossos, o cara pulou vivo. Diga aí, meu amigo, se a unção não era dobrada, acaba já morto, só a carcaça, meu amigo. Quando jogou o defuntão lá, o defuntão pulou de volta. Opa, peraí, aqui não. Ganhou mais uns anos de vida para frente. É raro, né? Meu Deus, ia dizer uma expressão tão feia agora. Mas deixa para lá. Mas já imaginou? Aí Elias, que representa todos os profetas no Antigo Testamento, seu sucessor Eliseu, que fez obras muito maiores do que as dele. Aí o próximo poderia ser esse moço, que poderia olhar para Eliseu e dizer assim: meu amigo, se você pedir uma porção dobrada, eu quero uma porção triplicada do que Deus lhe deu. Mas não, é o cara que termina a história leproso, simplesmente porque não foi fiel à visão que Deus o deu. Irmão, em nome de Jesus, essa semana não vai ser uma semana para a gente brincar muito. Essa semana vai ser uma semana para a gente ser desafiado, sabe? Para a gente dar uma acordada, para a gente dar uma despertada, para que Deus mexa com o nosso coração. Se você tem uma família, Deus lhe deu uma visão para a sua família. A responsabilidade é sua. Não termine leproso não. A gente tem assistido tanto isso. O cara termina a vida leproso. E não é leproso, gente, de doença física não. Em nome de Jesus, assim consiga só entender o que a gente fala. Se fosse uma doença, tudo bem. Mas é leproso de terminar a vida manchada, terminar a vida obscura, sem prazer, sem alegria. A mesma coisa é um jovem. Hoje Deus me chamou, para quê? Para isso. O cara termina a vida fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que o Senhor mandou. Então essa semana é uma semana onde Deus vai nos provocar muito nesse sentido. E eu falo isso de coração, queridos. O meu desejo é de que você termine 2023 de maneira relevante em sua vida e sua família. Não precisa fazer nada demais, só faça uma coisa: seja fiel à visão que Deus está lhe dando, a visão que Deus lhe deu. Às vezes custa muito, custa oração, custa jejum, custa dedicação, empenho, custa. Não é errado, não é ruim, sabe, você almejar alguma coisa. Se Deus colocou uma visão no seu coração, sonhe, almeje.
Meu sonho era ser o líder do louvor. Cara, almeje, ore, estude, se dedique, seja fiel. O meu sonho é ser um pastor. Se dedique, estude, corra, ore, vá em frente. Frente. Pastor, esse negócio de ser pastor não dá para mim não, mas eu gosto de pregar a palavra. Só pregar. Porque pastor é muita dor de cabeça, eu quero só pregar. Se dedique, estude, corra, meu amigo, vá em frente. Mas seja fiel à visão que Deus lhe confiou. Se você negligenciar a visão de Deus sobre a sua vida, você vai correr um risco muito grande de terminar a sua história leproso, triste, sem perspectiva nenhuma, perguntando o que aconteceu, sabendo o que aconteceu. Esse não é o propósito de Deus, nem para a sua vida e nem para a minha. Quando a visão de Deus começa a ficar difícil de ser entendida por mim, os nossos olhos só conseguem ser abertos num lugar que a Bíblia chama de secretos. É nesse lugar que os seus olhos são abertos em relação à visão de Deus. É nas madrugadas, quando você acorda para orar. É quando você jejua. É quando você busca o Senhor, que os seus olhos são abertos de novo. Porque para fechar os nossos olhos, o diabo tem um monte de estratégia. Mas para abrir, querido, só existe uma. É nesse lugar que a gente conhece como secretos. É lá que o Senhor abre os nossos olhos. Um dia o apóstolo Paulo decidiu evangelizar numa cidade. E quando ele parou, que adormeceu, o Espírito Santo veio ao coração dele e disse: não. Atos capítulo 16, você já imaginou isso? Você querer evangelizar e o Espírito Santo chegar para você e dizer não? Você querer chegar no seu local de trabalho, eu vou evangelizar todo mundo, eu dei trabalho. Aí o Espírito Santo se revela a você e diz não. Agora não. E aí depois o Espírito Santo o convida em um outro lugar. Você não vai para onde você quer ir, você vai para Macedônia, porque tem um homem lá que precisa de você. Visão. Eu queria evangelizar um monte de gente, o Espírito Santo manda eu ir para um outro lugar por causa de um homem. Por conta desse um homem. Em Atos capítulo 16, Paulo chega, encontra um grupo de mulheres num rio, lavando roupa, começa a fazer uma reunião de oração. Uma menina endemoniada, cheia de espírito de adivinhação, fica tirando juízo. Paulo expulsa o demônio da menina, é preso. Além de ser preso, apanha, leva 39 chibatadas mais uma na praça principal da cidade e nu, ou vergonha grande. E depois é jogado numa prisão com Silas. Meia-noite, um orando, outro cantando, sendo fiel à visão. Se Deus nos mandou para cá por causa de uma pessoa, a gente vai ser fiel até aqui dentro, preso. Vamos orar e vamos cantar. Do nada, um terremoto acontece. E o infeliz do homem aparece. O soldado. Quando tenta se suicidar, Paulo diz: opa, não. Deus me mostrou você, meu amigo, numa visão. Eu ia para um canto, Deus mandou vir para cá. Eu apanhei, eu fui preso, um terremoto aconteceu. Você não vai se suicidar agora não, vai nada. Creia no Senhor Jesus que vai ser salvo você e a sua casa toda. E Paulo terminou a noite, meu amigo, a noite não, o dia já começando, comendo com a família. E todos creram e foram batizados, porque ele foi fiel à visão. Fique de pé para a gente orar, terminando. Senhor, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração nessa primeira noite. Não queremos, Senhor, terminar a nossa trajetória cristã como leprosos, marcados por mágoa, por tristezas, por dores, por pecados, por sujeira. Não.
Nós queremos, Senhor, sermos fiéis à visão que o Senhor tem nos dado. Como igreja do Senhor aqui em Açu, o Senhor nos deu uma visão muito clara a respeito daquilo que o Senhor quer de nós. E eu louvo o Senhor porque o Senhor tem trazido pessoas que têm entendido rapidamente qual é a visão da excelência, a visão de fazer tudo certinho, a visão do serviço, de servir ao Senhor com toda a disposição e alegria, a visão do acolhimento, de receber todas as pessoas como se elas fossem de fato únicas, a visão de lembrar de Jesus sempre e fazer com que o nome do Senhor cresça. Mas, Senhor, nós queremos que hoje também o Senhor tem uma visão para cada um dos que estão aqui, coisas que o Senhor vai confiar só a eles, que o Senhor não vai confiar a mim, que o Senhor não vai confiar ao pessoal do louvor. É uma visão que o Senhor vai dar ao coração deles. E ó Deus, quando pensamos nisso, o nosso coração já fica pequeno, porque pode ser uma visão familiar, pode ser uma visão ministerial, mas pode ser uma visão também profissional, uma visão de avançar numa área que ainda não foi pensada, ou que se foi rejeitada por falta de visão. Mas hoje, ou melhor, durante essa semana, nós queremos que o Senhor pode tratar tudo isso no nosso coração. Senhor, que essa semana seja a semana do nosso lugar secreto com o Senhor. Que nesse lugar, a partir de hoje, amanhã, quinta, sexta, sejam dias em que o nosso coração, ele seja, ó Deus, tocado, ministrado, provocado, e que os nossos olhos se abram, para que, ó Deus, para que o nosso coração ele tenha certeza de que, ó Deus, aquilo que aconteceu com Eliseu e com esse rapaz ainda acontece hoje. Se o Senhor nos deu uma visão, não há o que temer, porque maior continua sendo aqueles que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Se o Senhor nos deu uma visão ela vai ser realizada no nome de Jesus. Então, meu querido, que Deus te abençoe. Vamos terminar essa noite colocando o nosso coração diante do altar do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor juntos, e pedindo ao Senhor que se revele ao nosso coração ao longo dessa semana, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade nesse lugar. Ah, Senhor, declare de todo o coração, Pai, Seu Espírito, Senhor, Teu sorriso é vida está conosco. em mim. Ministra, Senhor, nosso coração nessa noite. É seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Peça ao Senhor em nome de Jesus. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar certo. Nas nossas vidas. Solo da guitarra.
Volta agora, estrofe. Que o Senhor tem pra minha família. Peça ao Senhor em nome de Jesus. Tu és tudo que é o mais caro. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Eu sorri. Declare, querido, em nome de Jesus. Eu seguro. Se possível, levante uma de suas mãos e declare de todo o coração e diga: declare, querido. Visão, tudo que queremos, Senhor. Isso. Tua majestade. Usa um pouquinho o prato, mimoso. Vamos voltando devagarzinho. Tudo que eu mais quero é te ver. Isso. Toma com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Intensidade. Mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Diminuindo, diminuindo. Parou. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Deus, eu creio muito que como propósito No lugar secreto. Deus Trabalha o prato, começou a mimoso. trabalhar no nosso coração. Para tudo aquilo que virá ao longo dessa semana. Que o nosso coração saia daqui desafiado, Senhor, a compreender a visão do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, Deus, nos leve em paz para casa, nos dê uma noite de descanso. E que amanhã, na quinta e na sexta, o Senhor, Deus, se revele a cada um de nós de uma forma única e especial. Que Deus possa lhe abençoar no nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor eterno do nosso Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito esteja com todo o povo de Deus e com cada um de nós, no nome de Jesus. Quero ir mais Amém. Deus abençoe. fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Deixa o chimbal bem aberto, No mimoso. lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua Bora, guitarrista. glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Diminuindo, diminuindo.
Deixa eu finalizar assim, deixa eu finalizar assim. Amém. Glória a Deus.